Olá, doutora Cristina. Esta semana, dedicada às crianças, de entre os vários contactos de ouvintes, destacámos 3 situações diferentes que se podem inserir no tema de que iremos falar. Olá, sim, esta semana vamos falar sobre a criança tímida. Os pais da primeira criança descreveram a seguinte situação. Catarina, de 3 anos e meio, não quer ver as amiguinhas com quem costumava brincar. Quando vai visitar alguém não fala, nem sequer cumprimenta, já não gosta de mostrar aos outros as suas habilidades, encolhe-se a um canto e só sai de lá para se ir embora. É claro que os pais, que gostam de mostrar o desenvolvimento dos filhos, ficam bastante aborrecidos com isto. No entanto, devem ter o bom senso de não insistir e deixar a criança entregue aos seus acessos de timidez. Efetivamente, é inútil arranjar um conflito por causa de tal problema, quando o mais certo é a criança vir a modificar-se quando crescer. Convém não esquecer que nesta idade a criança é especialmente agressiva, entre aspas, e atribui a sua agressividade àquilo que a rodeia. O que acontece é que a criança transfere para os outros a sua agressividade, por isso os estranhos a amedrontam. A segunda criança é o Pedro, de 10 anos, que põe os olhos nos professores e não os retira, procurando o menor sinal de aprovação ou desaprovação. Quando lhe perguntam qualquer coisa, cora e pede que repitam a pergunta. Precisa de algum tempo para se recompor da emoção, mas depois responde o mais prontamente possível. O seu estado de pânico não o deixa construir uma só frase. Perante a situação apresentada, podemos analisar este caso sobre 2 perspectivas. Primeiro exemplo, pode acontecer o embaraço da criança ser contagioso e o professor sentir a necessidade de o tranquilizar, de lhe dizer que gosta muito dele, que deve estar e falar à sua vontade. Tratando-se de uma criança tímida e como muitas outras nestas circunstâncias, muito afetadas por este sofrimento, mesmo que os professores sejam bastante compreensivos e conheçam a sua timidez, animem a criança e especialmente nunca a interroguem diante de toda a turma, o que lhe pode permitir ter bons resultados escolares. Mas apesar disto, é muito frequente estas crianças assegurarem que não estão a trabalhar bem e que não aprenderam muito. Na realidade, uma criança com estas características sofre de um profundo sentimento de inferioridade. Julga-se permanentemente submetida a críticas, sentindo-se constrangido e a sua vontade é esconder-se para fugir aos juízos alheios, que são necessariamente negativos. Tem também muito medo dos adultos e nunca fala daquilo que gosta, daquilo que lhe dá prazer, do que o desgosta, daquilo que gostaria de ter. Aliás, a tendência é falar muito pouco. E numa segunda perspectiva? Poderá haver situações em que o professor seja mais severo ou simplesmente menos disponível. Isto resulta quase sempre em insucesso escolar, porque as capacidades intelectuais destas crianças tímidas ficam paralisadas se não forem permanentemente encorajadas. Geralmente, passam por menos dotadas do que são na realidade. Uma vez interrogadas, tais crianças permanecem mudas, gaguejam ou balbuciam. Arriscam-se então a ser o gozo da turma, o que as mergulha ainda mais no seu medo dos outros e no seu complexo de inferioridade, complexo que está sempre presente numa criança tímida. Estas crianças tendem a fugir das outras da sua idade e refugiam-se nos seus jogos solitários ou na companhia dos seus pais. Como se consegue tratar a timidez de uma criança através de pequenos sinais? Se entramos em pormenores mais pessoais, como os seus gostos, estas crianças são prudentemente convencionais. Fazem tudo para dar a resposta que o adulto gosta de ouvir ou a resposta que elas pensam que o adulto gosta de ouvir. Uma criança tímida respondeu-me um dia que aquilo de que mais gostava na vida era de fazer ditados. Tinha muitas dificuldades em ortografia e as pessoas à sua volta estavam constantemente a ensinar-lhe regras de gramática. Quando uma criança tímida não consegue perceber o que o adulto gostaria de ouvir como resposta, prefere quase sempre ficar calada. No inconsciente de tais crianças, afirmar-se, desejar qualquer coisa, lutar, falar, representam qualquer coisa de mal, porque se ligam a sentimentos dignos de reprovação. Sentem-se em falta e o facto de não falarem, não pensarem, não quererem, não agirem, não viverem é uma forma de autopunição. Atribuem também aos outros a sua agressividade inconsciente, agressividade tanto mais forte quanto não a puderem expressar normalmente, o que as faz recear as outras pessoas. Para estas crianças, o imitar o componente parental rival vem carregado de um forte sentimento de culpa. Então, sentem-se sempre em inferioridade, como são ou julgam sê-lo perante aquele. A Verónica é a nossa terceira criança. Imagina que é uma aluna brilhante e que todas as colegas a admiram. Naturalmente que nos seus sonhos é a preferida da professora. O que acontece realmente é que ela é muito má aluna.
Certas crianças tímidas não ousam enfrentar a vida e retiram-se para um mundo imaginário onde os obstáculos que as amedrontam deixam de existir. Sozinhas no seu canto, parecem mergulhadas nos seus sonhos e presas neste mundo imaginário. Não podem interessar-se pelas atividades escolares, pelos jogos, pelos colegas, o que cava um fosso entre os seus sonhos e a realidade. São muitas vezes crianças inteligentes, mas a maior parte das pessoas à sua volta consideram-nas crianças diferentes, especiais. Outras crianças medrosas imaginam que cometem toda a espécie de proezas, recusam-se frequentemente a acompanhar os grupos de meninos da sua idade e passam o dia a sonhar. Para estas crianças, os sonhos são uma forma de compensação daquilo que são incapazes de fazer. Mas o certo é que estes os fecham num círculo de onde é muito difícil sair. Porque quanto mais sonham, menos capazes são de enfrentar os riscos do mundo real. No entanto, estas crianças não devem ser forçadas a abandonar o seu refúgio. Há que compreender por que razões fogem da realidade. Em muitos dos casos, pode acontecer ser preciso recorrer a um acompanhamento psicológico. Sejamos prudentes, cuidemos das nossas crianças. As crianças de hoje serão o nosso futuro amanhã. Muito obrigada e uma semana up. Obrigado, doutora Cristina. Pode acompanhar este e outros temas através da página de Facebook Universo Psicologia em www.facebook.com/upsicologia ou visitar o nosso site www.upsicologia.pt ou contactar para o número 96 400 6861.